Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Esse daqui é o GeoForça e hoje nós vamos para as dobras da história. Hoje é um programa ao vivo, onde você vai receber informação e logo depois, logo após, a gente vai fazendo algumas perguntas, respondendo algumas perguntas na medida do possível. Na medida do possível, a gente vai e responde uma pergunta ou outra e a gente fecha a nossa live programa. Bem, hoje, como eu falei, a dobra da história de hoje é sobre o escândalo da Lockheed. O que é a Lockheed? A Lockheed, uma empresa americana, aeronáutica, e que, entre as décadas de 50 e 70, durante 20 anos, espalhou propinas pelo mundo. Algo em torno de 5 bilhões de dólares em dinheiro de hoje, ou 30 bilhões de reais em dinheiro de hoje. Só que esses valores podem ser até 3 vezes maiores. O principal produto dessa historinha se chama um caça multifuncional chamado F-104 Starfighter. Existem também o Hércules, existe o L-1011, existem outros, mas o principal, a espinha dorsal de toda essa corrupção se veio disso, porque eram aviões militares, principalmente. O que o Hércules tem de bom, o F-104 tinha de ruim. Então, só para deixar claro para vocês, mostrando para vocês a dimensão da coisa, o tamanho da coisa, podemos dizer que foram fabricados aproximadamente, não sei qual o número certo, são 2.000 e poucos aviões, 8, uns 2.700 aviões desses, e eles são a espinha dorsal. E temos gente de todo o naipe, operadores de todo o mundo, todos eles comprados e corrompidos pela máquina americana de corrupção. É assim que eles conquistam o mundo, é assim que eles conquistam os mercados, através de suborno, de propina. E não foi no Brasil, mas na Alemanha pura e imaculada, onde se deu o maior caso de corrupção. O ministro da Defesa, Franz Josef Strauss, um gorducho que gostava de andar nas grandes rodas, comprou mais de 900 F-104 Starfighter, conhecidos como ataúdes voadores. Mais na frente vamos falar dele. Vamos falar agora só da propina, da sacanagem, da roubalheira. São a fábrica de viúvas, o ataúde voadores, tá? Foram responsáveis por esse gorducho levar algo em torno de 100 milhões de dólares em valores corrigidos de hoje. Um ervanário de toda a pinta, de toda a monta. Pode ser que na Lava Jato fosse troco, mas lá era muito dinheiro. No Japão, foi uma trading, a Marubeni, onde até o primeiro-ministro, Kakuei Tanaka, levou mais de 20 milhões em dinheirinho vivo. E outro que levou muita grana foi Minoru Genda, nada mais, nada menos que o comandante ao ataque de Pearl Harbor, um herói nacional, um valoroso samurai, que, no entanto, foi mais um que não resistiu ao charme das malas cruel, as melhores do mundo, vem recheada de dólares pintados. Na Arábia Saudita foi a maior festa, a maior de todas aconteceu na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita foram simplesmente mais de 150 milhões de dólares só de propina. E dinheiro da época, de hoje 500 a 1 bilhão de dólares. E o principal artífice disso era um sujeito chamado Adnan Khashoggi. O Adnan Khashoggi era considerado um dos 5 homens mais ricos do mundo. Desse jeito era fácil, roubando dinheiro de todo mundo,
fazendo a festa dos americanos pelo mundo. Na Itália, o primeiro-ministro Mariano Rumori, presidente Giovanni Leone e os ministros Luigi Dio e Maria Tanassi também levaram o seu, forraram os bolsos. Mas, por incrível que pareça, na Holanda é que o bicho pegou. A família real, o príncipe Bernhard, esposo lá da rainha, vagabundo quanto mais, também levou seus 10 milhõezinhos de dólares. Apesar do baixo valor, foi na Holanda que o bicho pegou. Foi lá que detonou a edição da Foreign Corrupt Practices Act. No meu inglês é uma merda, péssimo, mas é isso aí. É a principal lei anticorrupção americana que existe até hoje e foi sancionada pelo presidente Jimmy Carter no começo de 77. Na realidade, essa lei é usada normalmente para os outros, para os de fora, para os que vêm de fora, e não para os nativos. Para os nativos, a lei é outra. O presidente e o vice da Lockheed, depois que o escândalo explodiu, em 1976, ele, o Daniel Houghton e o Carl Katchan, que era o vice-presidente, renunciaram e tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes. Não pegou nada para ninguém. Ficou tudo tranquilo, tudo maneiro, tudo bacana. Os Estados Unidos, como punição para Lockheed, uma punição severíssima para Lockheed, abriu no Tesouro Nacional uma subvenção de $1 bilhão para ajudar a empresa. Foi a mesma coisa que fizeram no Brasil, você lembra da Lava Jato? Hoje, depois disso tudo, a Lockheed Martin vale mais de $80 bilhões. Ninguém foi preso, ninguém foi punido, todos ficaram ricos e felizes para sempre. E aí agora tem o F-35, mas esse depois a gente conta como é que foi feita a corrupção no mundo e como está sendo feito. Até porque hoje não é mais crime roubar ninguém, assaltar ninguém, ainda mais se você falar inglês, ainda mais nesse Ocidente. Esse daí é mais um dos escândalos, dos muitos escândalos do governo Nixon, um divisor de águas. E depois que assassinaram o Kennedy, perderam a vergonha e foram para cima. Foram para cima de verdade. Fim de Bretton Woods, viagem farsesca à Lua, criação do petrodólar, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur e outras coisas. Agora, a gente, falando sobre isso, vê como é diametralmente oposto o tratamento da corrupção desenfreada, deslavada do primeiro mundo. Se nós estamos falando de uma empresa de armamentos, a Lockheed, hoje Lockheed Martin, tá? Para botar os seus aviões no mundo. Vou falar um pouco sobre o F-104 Starfighter, que é a estrela da companhia, chamado de fábrica de viúvas de ataúde voadores, e que só na Alemanha matou 110 pilotos em acidentes. A Alemanha perdeu 35% da sua frota. De 915 aviões comprados, lá 270 foram perdidos em acidente, com a morte de 110 pilotos, pelo menos. Os números são imprecisos, os números são quadriloquentes. Inclusive, uma coisa muito importante que aconteceu lá na Alemanha foi que o Erich Hartmann, que foi o maior ás de todos os tempos da aviação, foi aposentado compulsoriamente em 1970, porque se opôs a esse avião, que ele disse que era problemático e não valia absolutamente nada. E calaram ele, silenciaram ele, como silenciaram outros. O general, tem um general, como é que é o nome dele? Werner Patniski, com esse nome polonês, russo, o que é? Ele era realmente o ministro da Defesa ou da Aeronáutica lá, e ele também teve que pedir as contas
se demitiu do cargo porque batiam muito nele, porque ele batia no esquema de roubalheira. O F-104 é um avião de asa supercrítica, um avião multifuncional, ao ponto dele poder usar uma bomba, uma B-43, uma bomba nuclear de 1 megaton para atacar, se bem que bomba para atacar é uma coisa complicada. Para atacar nuclearmente, o negócio é um míssil, mas naquela época era o que se tinha. O F-104 se notabiliza também por ter sido o primeiro avião supersônico abatido num combate aéreo. Foi logo uma lavada, perderam 7 de uma vez num confronto entre o Paquistão, com seus reluzentes F-104 comprados à base de propina, contra os indianos MiG-21. A coça foi severa, foi 7-0. Nem gol de honra teve. Esse avião curto, pequeno, de asa curta, que você olhava para ele, dava medo, assustava. Assim, isso não voa. Voa. Ele usava uma turbina J79 GE 11A, uma apenas, e conseguia extraordinária performance de 2.150 km por hora. Era um avião realmente rápido para se chegar do outro lado, para se morrer, para se acabar. Essa vergonha toda que aconteceu diante dos olhos do mundo foi tudo abafado, foi tudo esquecido, e nos Estados Unidos é proibido se falar nisso. As cortes não aceitavam nada em cima disso, e isso daí que foi a grande lava-jato de lá. Olha o tratamento diametralmente oposto. É proibido mexer com a Lockheed. Abram uma verba suplementar, porque a Lockheed perdeu o mercado. Façam uma lei internacional, mas para punir os outros, não os nossos. E tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes. Tanto é que hoje a Lockheed Martin é a empresa que fabrica o famigerado F-35, outro lixo que voa, outra porcaria, uma reedição do F-104, o avião invisível que todo mundo vê. A única coisa que não dá para ver direito é o tamanho do rombo nas contas americanas. O exército americano, as forças armadas americanas estão precisando reformar seus Minuteman, que são seus ICBMs, vetustos, velhos, e até 2030 deveriam ser gastos mais de $1 trilhão para a sua reforma, para atualização, e esse dinheiro não existe. Foi todo empurrado em cima do F-35, que já se viu na prática, é capaz de perder um duelo aéreo para um A1 brasileiro, para um F-5, ou talvez até um A4 da década de 50, que você compra no deserto do Mojave, na faixa de compre um, leve 2, e pague meio. E se não quiser pagar, também pode levar. Esse é a grande figura que nós temos. Daqui a algum tempo teríamos outro escândalo da Lockheed, não tenha dúvida. Ninguém comprou uma porcaria daquela sem levar propina. É assim que os Estados Unidos ensinam pelo mundo. É essa a política que eles têm. Esse daí que é o grande mercado que eles dominam, o mercado da roubalheira, da negociata, da sacanagem. Essas dobras da história, essa Lockheed vem aqui para mostrar isso. O que foi feito. Então, durante 20 anos, uma empresa se dedicou a comprar autoridades de outros planetas do planeta inteiro, para que estes comprassem aviões, alguns bons, como o Hércules C-130, e outros péssimos, horríveis, como o F-104, que, além de tudo, era um avião assassino. Matou centenas de pilotos pelo mundo. Para vocês verem, a Força Aérea do Canadá conseguiu a notável marca de 50% da sua frota no chão, derrubada, caída. Inclusive, na Alemanha, existia uma piada bem alemã, com aquele humor alemão maravilhoso, que a gente conhece. Dizem que na Alemanha é o único lugar do mundo onde uma declaração de amor pode virar uma declaração de guerra, basta mudar um pouquinho a entonação da voz. Já parece, é difícil ver um alemão fazendo uma declaração de amor. O idioma é muito forte, mas lá com esse notável senso de humor deles, eles diziam que ia chegar a hora que em cada quilômetro quadrado do território nacional da Alemanha
teria um F-104 espetado, caído por acidente. E assim caminha a humanidade. Lá na Suprema Corte Americana não passa nada, aqui não passarão. Ninguém foi punido, ninguém foi para a cadeia. A roubalheira continuou de todo jeito e continua até hoje, não tenha dúvida. Isso é uma dobra da história para você, quando ouvir falar. Teve congressista no Japão que se matou no plenário. Houve vários suicídios, houve sérios problemas em tudo quanto é lugar. Contratos foram desfeitos, muita gente perdeu o cargo, mas os principais artífices disso tudo, que é o Departamento de Estado americano, saiu vencedor, muito obrigado. Conseguiu vender um lixo para o mundo como um grande avião. E demonstrou na prática que era realmente um lixo. Dito isto, gente, foram as dobras da história, né? Então, agora a gente entra naquela fasezinha legal de bater um papo sobre isso daí, falar alguma coisa, responder uma pergunta ou outra dentro do que eu abordei aqui. Deixe-me passar aqui. Tá? Vamos ver. Rubem, pelo amor de Deus, não fale em política nacional. Não, aqui não falo em política nacional. Aqui eu faço a comparação. Temos que fazer a comparação. Só para vocês verem como é assimétrico. Boa noite, Rubem. Comenta a sanção que os EU impuseram à Rússia hoje. Não, isso eu falo amanhã. Aqui vamos falar mais do nosso foco aqui, mas amanhã a gente fala sobre isso. Mais sanções. O rei está nu. Salve aí, meu amigo, Locais e Sabores. Tudo bem? É isso aí. Curtindo também o canal Arte na Guerra. Duvido que ele tenha coragem de fazer uma matéria como essa, mas tudo bem. Aqui eu não passo pano para ninguém. Tenho ouvido falar bem do canal, teria melhorado bastante, tá? Mas pouca gente tem coragem de fazer dobra da história e assumir, como eu assumo aqui, as coisas que estão erradas. Exatamente. A imprensa, as ditaduras africanas e asiáticas. Ninguém fala da ditadura americana para os outros e para os próprios americanos que se insurgem. O Brasil tem que abrir uma fábrica de guilhotina para quando chegar a hora. Vai ser difícil. Não sei se vai dar conta, não. Danilovski me fazendo uma grande homenagem, dizendo que eu pareço com o general Zukov. Aí eu encho o peito. Lá no outro site, o F-35 é endeusado. O F-35 é um lixo que voa. É um lixo, verdadeiro lixo. Não é invisível, é uma cópia descarada do IAC-141. Eles roubaram os planos, quer dizer, espiões venderam para eles. Tá? Sistema de vetoração de empuxo, de decolagem vertical, ele é um avião. Se você entrar agora no Google e pedir imagens, e você botar IAK-141, Yakolev 141, e botar o F-35, você vai ver que em 86, quando já voava o Yakolev 141, nós temos isso aí. E os Estados Unidos entrou com força na história de arquitetura stealth, engenharia stealth. Isso é uma farsa. Não existe engenharia stealth. Existe diminuição de assinatura, só isso. Os radares de íons de micro-ondas tiram foto 3D de todo o avião stealth americano. Isso eu conto depois. Essa história nunca vai ser contada na BBC, nem em muitos canais brasileiros vão contar essa história. O pessoal não tem. Não é bom, não é legal fazer isso. Não é bacana. Não.
Rubem, qual a influência dessa empresa no Brasil? A Lockheed, por incrível que pareça, no Brasil ela não se engraçou, porque, por incrível que pareça, por mais que as pessoas não gostem de ouvir, os militares que tomaram o governo no Brasil não faziam, tirando a primeira leva de 1964, não faziam muito as graças dos Estados Unidos. Não. Tanto é que o primeiro caça supersônico brasileiro é o Mirage, francês, o Mirage 3. Primeiro avião. Depois é que vem o F-100, o F-5, o F-5E Tiger II, né? Que é o que nós usamos, que é um avião soberbo, um avião pequeno, leve, ágil, seguro, muito bom. Eu tenho mais simpatia pelo F-5, agora nós estamos no G, né? Eles foram todos eles reformulados. Eu tenho mais confiança no F-5 do que nesse Gripen, mas o Gripen é tudo propaganda. Sim, o TCU inocentou a ex-presidente Dilma. Abordei esse assunto de manhã cedo. A Dilma é uma pessoa de muita sorte, muita sorte. Sobreviveu a torturas, fez negócio fantástico. A arte da guerra tem um coração bolsominion batendo lá no fundo, complicado. Ou me fala no futuro de infantaria, tranquiloso. Exatamente. Eu aqui não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo tudo da forma que tem que vir, do jeito que vier. Não tem problema nenhum.